A literatura infanto-juvenil pode ser lírica e consequente. Na entrevista de hoje, vamos conversar com Estela Mares Rezende. A escritora ganhou o prêmio Jabuti com a novela A Menina do Mercado Central, onde usa uma linguagem poética para falar das doces diferenças dos vários Brasis. Na Dica de Leituras, a convivência com a literatura. A gente conversa sobre os livros Sábados Inquietos, de José Castelo, e Drummond e o Elefante Geraldão, de Fernando Jorge. O Leituras começa agora, conversando com Estela Mares Rezende. Estela, bom, vamos começar falando dos seus novos livros, né? Que ganharam os Jabuti, né? Foram 3, né? Estou muito feliz. Quer dizer, como foi essa questão do Jabuti, né? Porque é um prêmio importantíssimo, né? Mas o curioso é que ele, este ano, para o prêmio de ficção, foi para a literatura infanto-juvenil. Né? Isso foi maravilhoso, né? Eu já havia sido indicada ao Jabuti nas décadas de 80 e 90, né? 3 vezes, e não havia ganho. Então eu imaginava que eu jamais ganharia o prêmio Jabuti. E de repente agora, em 2012, né, eu consegui essa façanha, vamos dizer assim, de conquistar 3 Jabutis numa noite só, né? Então, o segundo lugar ficou com A Guardiã dos Segredos de Família, publicado pela SM. O primeiro lugar, A Mocinha do Mercado Central, né, da editora Globo. E também ganhou o livro do ano de ficção. Por que a grande emoção? Porque foi um romance juvenil que ganhou. Então, algumas pessoas me perguntaram depois, mas não é sempre romance que ganha? Pensando assim, romance para adultos, né? Então eu respondi, sim, é sempre romance que ganha, só que dessa vez foi romance juvenil. Por que essa diferença? É romance, é literatura, é isso que importa. É o trabalho com a palavra, com a linguagem, é tentar emocionar o leitor, trabalhando a palavra. Então é isso realmente que importa. Então eu fiquei muito feliz de ver a literatura juvenil merecer esse prêmio, que é o mais prestigiado do Brasil. Então eu me sinto assim, representando toda uma classe de escritores maravilhosos que escrevem há tanto tempo e que merecem esse prestígio também. A nossa literatura é literatura, ponto. É isso. A Mocinha do Mercado Central, que é uma história... A sua permanência em Minas, né? Seus livros sempre têm essa mineiridade é sempre presente, está sempre forte aí. Né? Que é a mocinha que vem do interior e o encantamento dela pelo Mercado Central de Belo Horizonte. Né? Isso. Quer dizer, como é que é essa história, como é que é o envolvimento disso? A menina se chama Maria Campos. Então é um nome simples, apenas Maria, o sobrenome Campos. E ela tem uma vizinha que tem um nome muito pomposo, né? Valentina Vitória Mendes Teixeira Couto. Então um nome todo ostentoso, né? E ela se apresenta a essa menina e fala, como é que você se chama? Eu sou Maria. Só Maria? Sobrenome é Campos. Então começa assim esse diálogo e essa vizinha, Valentina Vitória Mendes Teixeira Couto, sabe o significado de todos os nomes, tanto femininos quanto masculinos. E ela começa a ensinar para Maria esses significados. E a Maria vai se encantando com esses significados, porque ela é apaixonada pela palavra, a personagem Maria, apaixonada pela palavra e pela imagem, é louca com cinema. Então ela faz essa entretenga, então eu vou viajar por diversas regiões do Brasil e em cada lugar eu vou fazer de conta que eu tenho um nome diferente. Então, por exemplo, em São Paulo, ela é a Simone, né? Aquela que escuta. No Rio de Janeiro, ela é a Nídia, o pássaro recém-nascido do ninho. Tereza, em algum lugar ela é a Tereza, aquela pessoa que carrega as espigas de trigo. Então, esse fascínio pela palavra e pelos significados, tudo isso faz com que a Maria viaje pelo Brasil. E num determinado momento, ela vai ao Mercado Central, se apaixona pelo Mercado Central, pelas comidas, pelo cheiro, pelo cafezinho, pelo pão de queijo. Ela é mineira também e, apesar de que ela viaje por várias regiões do Brasil, ela mantém dentro dela a mineiridade. Então, ela permanece Maria, embora ela se transforme também em Gilda, em Simone, em Tereza, em Nídia, Selma, Thelma. Há um momento em que ela se chama Gilda, Simone, Tereza, Zoraida, Maria Campos, um nome enorme. Ou seja, Maurício, ela incorporou
todos aqueles significados, todos aqueles encantamentos, mas ela mantém dentro dela o que ela é na sua essência. Então, é a juventude, né? Em busca da sua identidade, procurando se conhecer e não tendo medo, né, dos desafios, do desconhecido, do que há de mistério no mundo. Então, eu acho que essa viagem, ela fala do encantamento pela palavra, pelos significados e também do encantamento pela vida. O livro faz parte de uma trilogia que fala de adolescentes. Sim. Porque A Sobrinha do Poeta também é a paixão da adolescente pelo encantamento, pelo mistério. Isso. Né? E a história que se passa numa biblioteca, né? Na verdade, a personagem principal de A Sobrinha do Poeta é a biblioteca de Dores Indaiá, aquela biblioteca de uma cidade pacata, uma biblioteca que não havia assim, não havia muitos leitores. Os alunos da escola é que frequentavam a biblioteca, a comunidade não frequentava. Então, a partir de um mistério que acontece nessa biblioteca, os leitores, quer dizer, a comunidade em geral começa a frequentar essa biblioteca. Então, o mistério chamou a atenção. Alguém escondido, vai lá de madrugada na biblioteca e escreve em algumas páginas. Mas não é em qualquer página, só em alguns livros que estão lá na sexta prateleira da sexta estante, diante da janela de vidro. Bisotê, apenas nesta estante, nessa prateleira. Então, esse mistério, esse encantamento pela palavra, tudo isso faz parte de A Sobrinha do Poeta. Porque eu não planejo nada, Maurício, eu não sabia que isso ia acontecer. Mas depois que a história ficou pronta, eu vi que essa trilogia fala da palavra. Ela fala do encantamento pela palavra. Porque o terceiro livro que fecha a trilogia se chama As Gêmeas da Família, vai ser lançado em breve pela Globo Livros, e também fala da palavra. São personagens que são encantadas com os mistérios da palavra. A mãe das personagens colocou, olha só os nomes delas, Maria da Fé, Maria da Caridade e Maria da Esperança. Então, as palavras fé, esperança e caridade permeiam toda a história. E elas têm raiva de terem esse nome em alguns momentos, porque o ser humano é contraditório. Não é? Nós temos orgulhos e temos vergonha, temos coragem e temos medo. Então, tudo isso permeia a história. Agora, é uma coisa que marca muito a sua literatura, além dessa questão da mineridade, essa permanência em Minas, sempre. E esse encantamento pela palavra, você tem vários livros que falam sobre essa... Você está sempre falando de pessoas em momentos de descobertas. Isso. De renovação, de coisas. Quer dizer, é um certo sentimento de esperança que permeia todos os seus livros. Então. Creio que sim. E todos nós, em qualquer idade, estamos sempre nos reinventando, né? Buscando o que somos, o que deixamos de ser, com saudade daquilo que já fomos. O que será que vai ser de nós daqui a meia hora, por exemplo? Então, tudo isso faz parte da alma humana e é uma coisa assim, que me fascina muito, que me encanta muito. E, ao escrever para os jovens, eu não quero abrir mão, né, desse fascínio que eu tenho. Então, não importa o público, importa é fazer literatura. E na literatura o que me fascina é isso mesmo. É a palavra e o mistério da condição humana. Quem somos nós? Por que nós estamos aqui? O que vai acontecer depois? Isso é fascinante. Eu quero que essa complexidade apareça nos meus textos. Eu quero que o leitor jovem converse com esses medos, que ele faça essas perguntas no seu dia a dia. Que ele não tenha medo dessas perguntas. E se ele tiver medo, que ele saiba lidar com esses medos, que ele tenha jogo de cintura. Eu acho que a literatura é uma maneira muito interessante, divertida e profunda de fazer com que o jovem aprenda a se apaixonar pela vida de uma maneira mágica, através da linguagem poética. Ou seja, uma coisa que faça com que ele tenha dúvidas. E ter dúvidas é muito saudável. Agora, A Guardiã do Segredo da Família, né, que ficou em segundo lugar. Ficou em segundo lugar no Jabuti. Já tinha ganho a Barca de Ouro. O Barco a Vapor. Ganhou em 2010 o prêmio Barco a Vapor, que é o prêmio mais importante da literatura brasileira em termos de textos inéditos. Né? Então eu tive essa felicidade.
E A Guardiã dos Segredos de Família é a história de uma menina chamada Nenenzinha, que tem 11 anos e que resolve, ela tem 13 anos, e ela resolve cuidar dos órfãos, dos sobrinhos órfãos. Então ela deixa a família e vai cuidar dos sobrinhos que estão sendo maltratados pela madrasta, pela bruxa. Então ela faz de conta que é uma fada. Agora ela é muito contraditória. A Terezinha, ela me fascina muito porque ela é um ser humano assim, muito, muito verdadeiro, né? Ela é contraditória, ela é complexa. A própria madrasta não é uma madrasta bruxa comum assim, que aparece nos contos de fadas. É uma madrasta que de vez em quando é tão interessante, tão bacana, tão fascinante. Quer dizer, você trabalha com essas contradições Sim. mesmo, né? Quer dizer, o que lhe fascina, enfim, são as diferenças intrínsecas do ser humano. Isso é maravilhoso, né? E eu acho que isso é de uma riqueza tão grande, é inesgotável. Eu posso falar sobre isso o resto da minha vida e vou sempre continuar encontrando, né, novas personagens, novas maneiras de falar sobre isso. Então não preciso mudar de tema, né? Posso continuar falando sobre isso, sempre. E a questão da linguagem, quer dizer, como é que você trabalha essa linguagem? Porque é sempre uma coisa que me preocupa muito, com esse trabalho da linguagem, né? Quer dizer, como falar para o jovem hoje, né? Quer dizer, você continua escrevendo para o jovem hoje, né? Quer dizer, como falar para esse jovem de hoje numa linguagem literária? Pois é, eu tenho filhos que vivem trabalhando com internet, né, videogames, e são apaixonados por essa linguagem também das novas tecnologias. E meus filhos adoram ler livros também. Então, eu acho que não há problema. Quem se apaixona por literatura continua gostando de outras linguagens e continua lendo livros também. Eu acho que não há nenhum problema, não há nenhum conflito, desde que realmente o leitor jovem ele se sinta motivado, né? Ele tenha esse incentivo em relação à leitura. Por isso a importância dos professores, né? Da educação, das boas bibliotecas, das boas escolas, porque quanta gente passa pela vida toda sem ter essa felicidade, essa alegria de ler um bom texto, de ler um texto literário de fato, porque os jovens, eu sei disso. Eu sei que é verdade que a maioria não lê literatura, infelizmente. A maioria lê um texto cheio de estereótipos, de lições de moral, ensinando coisas. Então, a maioria não lê literatura ainda, mas já tem muito jovem lendo literatura por causa do trabalho incansável de grandes professores, guerreiros, que são incentivadores da leitura, que são pessoas apaixonadas por literatura de fato e sabem incentivar os seus alunos a lerem também. Mas o segredo para aprendê-los, né? Porque... isso é difícil de dizer. Como incentivar? Eu já fui professora, né, lá em Brasília, fui professora durante muitos anos. E como é que eu incentivava os meus alunos? Eu acho que cada professor deve ter o seu modo de incentivar, a sua maneira, descobrir como fazer isso. O que eu fazia, Maurício? Eu começava uma aula lendo um poema, ou declamando um poema, Manuel Bandeira, Carlos Drummond, né? Sob a pele das palavras, as cifras e códigos. Por exemplo, eu falava isso, uma frase, versos do Carlos Drummond, né? Sob a pele das palavras, as cifras e códigos. Quando eu dizia isso, meus alunos ficavam me olhando. O que você quer dizer com isso, Estela? E a gente começava a conversar. Então, você dizer um belo poema de uma maneira interessante, de uma maneira encantadora, pode motivar. No final do ano, os meus alunos estavam todos lendo livros de literatura. Eu sabia cativá-los, lendo poemas, declamando e conversando sobre literatura. E você também passa, então, essas lições para os seus textos literários? Creio que sim, de uma forma indireta, de uma forma sutil, porque eu não quero ensinar nada enquanto eu estou escrevendo literatura. Não tem esse objetivo educacional, mas está nas entrelinhas, né? As entrelinhas famosas de Clarice Lispector. Então, nas entrelinhas, eu mostro a minha visão de mundo. Não existe nenhum texto literário que não tenha uma visão de mundo, que não tenha uma ideologia, não é? Que tenha algumas ideias do seu autor. Então, é claro que essa ideia perpassa os meus livros, mas não é a minha principal preocupação. Meu principal objetivo é fazer um texto que encante, que emocione, que faça o leitor pensar, sonhar, imaginar, querer reinventar o mundo. Quem sabe? Eu gosto de sonhar alto.
E, de certa forma, contar uma história, né? Quer dizer, o mais importante a questão do enredo, né? Contar uma história. Tem que ter uma história. Tem que ter um conflito, um mistério, personagens interessantes. Tem que ter um enredo. Agora, eu não planejo, eu não sei o que vai acontecer. Eu parto assim, de uma ideia, de uma imagem e vou escrevendo a história. E como eu sou povoada de histórias, como eu leio muito, então, e como eu observo muito as pessoas, as histórias vêm, as histórias acontecem. Então é só deixar que elas venham. Aí depois, Maurício, há aquele momento de retomar, né, tudo aquilo que eu escrevi e cortar. Tirar. Não, isso aqui não está bom. Vamos melhorar isso, vamos trocar essa palavra. Então há depois esse trabalho mais cerebral, né, mais cuidadoso, de cortar, de delimitar, de procurar a palavra mais adequada para aquela frase. Eu adoro esse momento. Agora, é um momento também que é preciso ter um certo cuidado para que não se perca a espontaneidade ou não. Como é isso? Quer dizer... A questão da espontaneidade, eu acho que ela acontece na literatura assim, de forma natural. Né? Claro, você deve estar falando assim, se o escritor não tiver cuidado, vai ficar um texto muito... cheio de cerebral, muito pensado. Muito cheio de frases assim, quase que, vamos dizer, quase que desenhadas, né? Não sei qual seria a explicação que eu daria para isso. Mas eu acho que se houver cuidado, junto com emoção e encantamento, o autor não corre esse risco de o texto ficar só cerebral. O Jorge Amado, ele dizia, quando a Zélia resolveu escrever as memórias dela, ele dizia, não escreva, agora não faça literatice. Sim, porque tem a literatice também, né? Aquele texto assim meio piegas, meio falso, meio pomposo demais. A gente tem que tomar esse cuidado, claro. Agora, você escreve também os livros mais voltados à criança mesmo, né? Quer dizer, não Sim. ao adolescente, à criança. A menina Luzia me parece isso, né? Ele é mais assim para o pré-adolescente. Na verdade, isso aí não é muito rígido, né, Maurício? É um texto também que os adultos gostam muito, mas, a princípio, seria um livro mais para pré-adolescentes e os outros mais para jovens, assim, a partir de 13, 14 anos. Mas é difícil você delimitar, porque há crianças que leem textos meus, considerados textos difíceis, crianças com 10 anos, que leem, se apaixonam, adoram e não veem nenhum problema na complexidade da narrativa ou das personagens. Depende muito da habilidade de leitura, né, de cada um. Há pessoas já de idade, vamos dizer assim, que não conseguem, né, fazer as diversas leituras que um texto mais simples contém, porque essa pessoa, apesar da idade, não tem muita habilidade, não leu muito ainda. Isso pode acontecer também. Agora, e o fascínio desse trabalho, né? Porque é um trabalho que tem uma repercussão, você tem muito contato com seu público. Tem. Viajo muito pelo Brasil todo, dou oficinas de leitura e escrita, converso, tenho retorno. E atualmente eu estou muito moderna, porque eu tenho o Facebook também, né? Então eu não abro mão dessa tecnologia, dessas modernidades, converso com os meus leitores, porque eu preciso estar perto deles. Se eles usam o Facebook, se eles usam o YouTube, eu também uso. Então eu conto histórias no YouTube. Eu pego um trecho de um livro meu, leio, e falo sobre aquele livro no final de cada gravação que eu faço. Então, eu gosto muito de contar histórias também para o YouTube, já fiz televisão. Então, eu não tenho nenhum preconceito em relação às outras linguagens. Todas essas linguagens podem conviver em harmonia, porque cada uma tem a sua importância. Agora, só a literatura conversa com essa profunda complexidade que existe na alma humana. Só ela. E como é a recepção desses seus alunos, olha, desse seu público, né? Quer dizer, qual é a resposta que este público lhe dá nessas conversas? Eu tenho um fã, ele se diz fã, ele me manda cartas escritas à mão, apesar de ele entrar no Facebook também, ele faz questão, como se diz lá em Minas, de me mandar cartas escritas à mão. Ele tem 14 anos, se chama Lucas Figueiredo Silveira, mora em Pouso Alegre,
Pouso Alegre, e ele é apaixonado por meus livros. Então, um menino de 14 anos, escreve muito bem, lê meus livros, faz assim, ele tem uma leitura, ou faz várias leituras profundas dos meus livros. Então, eu tenho vários leitores, assim, eu digo que são leitores especiais, porque eles leem os meus livros, se encantam e não veem problema, porque algumas pessoas dizem que meus textos são muito complexos, muito difíceis. Algumas pessoas dizem, eu tenho que confessar isso. Algumas pessoas dizem. Mas eu conheço tantos jovens que leem meus livros e adoram o estranhamento que há neles. Então, é um estranhamento, não quer dizer que seja um texto difícil. Ou então eu posso dizer que é difícil, sim, porque a vida também é difícil. Não é? A vida não facilita, por que a literatura vai facilitar? Mas é esse estranhamento que encanta os jovens também. Agora, não é qualquer jovem, eu tenho certeza disso. É aquele jovem mais sensível, mais exigente, que tem mais habilidade de leitura, que tem um amor, né, maior pelas coisas mais interessantes da vida e que não tenha medo da discussão, do que é problema, do que é difícil, do que é complicado, não tem medo do desconhecido. Então, pode ser que eu não tenha ainda milhões não tenho com certeza milhões de leitores, mas eu tenho uma qualidade de leitores fantástica. E os próximos, porque você trabalha muito, já são 40 livros publicados. 40 livros. Né? Quer dizer, e como é que você está trabalhando no novo romance juvenil, né? Que vai fechar a trilogia, né? As Gêmeas da Família. E mais? E tem outros livros aí que estou quase terminando, tem um outro que ainda não está com o nome definido, a editora Globo está querendo também publicar esse outro que ainda não está pronto, eu já falei sobre o que ele fala, então a editora já está interessada, e eu continuo aí nessa luta, nasci para isso, e é isso que me torna cada vez mais confiante de que é a arte que salva a alma humana. É ela que compensa. Estela, obrigado por sua participação. Eu que agradeço, foi uma honra para mim. Muito obrigada. O que faz um crítico literário? Há uma crença que o crítico é aquele que não tem capacidade para escrever a própria obra. Malícias à parte, o certo é que quem se dedica à crítica é, antes de tudo, um leitor atento, e o compromisso apenas com a leitura o faz mais independente e sincero. Isso fica claro na leitura do novo livro de José Castelo, Sábados Inquietos, lançado pela Leia, onde reúne 100 das mais de 200 colunas escritas para o jornal O Globo, e aí se mostra o leitor lúcido. Há mais de 20 anos escrevendo sobre literatura e até fazendo literatura, posto que publicou 2 romances, Castelo tem intimidade com o tema. No entanto, o destaque de seus escritos fica no estilo. Ele vai além do texto crítico e produz crônicas, sempre sobre o prazer e a emoção da leitura. Naturalmente que ao longo do texto estão seus conceitos do que necessariamente deve ter uma boa literatura. E aí se sobressai a elegância de quem, mesmo diante do desgosto, não tem o ranço da acidez. Castelo, enfim, ensina que, mesmo na crítica, há sempre espaço para o texto bem escrito e leve, sem qualquer pretensão escolar. Naturalmente que Castelo vem da escola do jornalismo, lugar de formação de bons escritores, de Machado a João Antônio. É imensa a lista de quem se formou numa redação. O escritor Fernando Jorge, que está lançando pela Novo Século o livro Drummond e o Elefante Geraldão, faz parte deste rol. O volume reúne 16 crônicas escritas a partir da convivência de Fernando com o poeta Carlos Drummond de Andrade. E aí o poeta se mostra de corpo inteiro. Pelas crônicas de Fernando Jorge, enxergamos em Drummond o homem contemporâneo de seu tempo. Atento a tudo, não se furtava a opinar sobre o momento que estava diante de seus olhos. Seus conceitos iam além da literatura para se diversificar entre mineiranças e políticas. E para tudo, tinha uma opinião inteligente e bem-humorada.
Enfim, o famoso urso polar não era tão solitário e reservado. Assim, pelo menos, é o que nos revela estas muitas bem escritas crônicas de Fernando Jorge. Para se ler uma literatura humanizada e despida de bolor, Sábados Inquietos, de José Castelo, e Drummond e o Elefante Geraldão, de Fernando Jorge. O Leituras de hoje fica por aqui e você bem pode ficar na companhia de bons autores e bons livros. Até nosso próximo encontro.